4 carros de propostas bem diferentes. 2 mais urbanos e esses mais esportivos. Tudo para explicar torque e potência. Mas para correr, precisa de potência. Um outro tipo de força que aparece depois do torque à medida que a velocidade aumenta. O Onix. Aos 4.800 RPM, ele atinge quase 14 kgf por metro, o limite do torque. Essa é a hora de fincar o pé no acelerador para buscar a potência máxima. Este é um esportivo médio que, para facilitar, tem um indicador de troca de marcha no painel. Ele te ensina o momento certo de trocar a marcha baseado na potência. Muito bem, pessoal. Então achou que a aula de hoje seria sobre carros, mas muito bem, não deixa de ser, pois hoje nós vamos falar de potência, mas a nossa potência de hoje nós vamos ficar dentro da matemática. Muito bem, vamos entender então como é que funciona e quem são os elementos dentro da matemática que nos dá a ideia de potência. Então, se nós tomarmos o número 3 a um número 2 sobre ele, teremos que esse resultado é o mesmo que 3 vezes 3, cujo resultado será 9. Quem é quem nessa brincadeira, né? Então, nós temos aqui que 3 seria a base da nossa potência. Nós temos que o 2 é chamado então de expoente. O número 3 vezes 3 é o que nós chamamos de fatores, né? Esses são os fatores primos. E, por fim, é o que nós chamamos de potenciação, que é o resultado de uma potência. Muito bem, essa é a grande jogada que nós temos aí para este momento. Então, se nós olharmos aqui, eu vou copiar esse carinha aqui do lado, vir para o nosso próximo slide. Muito bem, então o que nós temos aqui, trazendo para o centrinho da nossa tela. Então, nós temos aqui esta imagem para nos ensinar a trabalhar com algumas das propriedades da potência. Muito bem, galerinha do 7º ano, vamos que vamos. E aí, fundão, fica ligeiro. Olha só, no exemplo anterior, nós tínhamos 3 ao quadrado, cujo resultado era 3 vezes 3, que deu 9. Se tomarmos como exemplo o 2, é o expoente, que vai ser representado por um número genérico qualquer, onde o meu A é a base deste número, o mesmo 3 aqui são os fatores que se repetem, e o resultado estaria aqui no final, na forma de potenciação, ok? Potenciação. Essa é a jogada dessa situação, tá vendo? Então, isso daqui que nós estamos vendo é uma escrita genérica. E essa é a função minha hoje aqui. Mostrar para vocês que muitas vezes a escrita genérica, ela sai do nosso contexto diário e a gente acaba não entendendo. Fala, mas o que é esse A, N que é igual a? Então, todas essas variáveis, como a matemática chama, são números. Então, por exemplo, A é um número qualquer, então posso pensar em qualquer número, 3, 4, 5, nós não apenas não pensamos aqui o número 1, porque 1 elevado a n vai dar sempre 1, não é verdade? E nesse momento a gente não vai trabalhar com a base 0, tá? Mas assim, 0 elevado a qualquer número vai dar 0, exceto que a gente chama de 0 elevado a 0, que vai dar uma indeterminação. Então, neste momento, a única coisa que nós não vamos preocupar ainda, por estarmos no 7º ano, é quando eu tenho, por exemplo, 0 elevado a 0. Então, isso vai dar uma indeterminação, ok? Então, eu não vou me preocupar com isso daqui agora. Então, esses números aqui são fatores genéricos. Ah, professor, então agora eu comecei a entender. Então pode ser qualquer número, sim. A única coisa que você tem que entender, olha aqui a escrita genérica e aqui a escrita numérica. Esse Azinho que eu estou destacando vai ser o mesmo que esse, que vai ser o mesmo que esse. Então, aonde tiver A nessa proposta, ele tem o mesmo valor, que nesse exemplo é o 3.
Onde tiver o n, será o meu expoente, que será o 2 nesse caso, ok? E assim vai sucessivamente. Bom, então, falando um pouquinho das propriedades, um dos conceitos mais importantes que nós temos aqui, não esquenta não, pessoal, é a mulher derrubando a casa e ela fala que está limpando. Muito bem, olha só. Então, se a gente pegar uma das propriedades, quando eu tenho assim uma continha lá, 3 ao quadrado, que multiplica 3 elevado à terceira. O que é isso aqui? O aluno vem e resolve isso aqui. Ah, professor, isso daqui, ó, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3. E esse resultado, professor, eu vou multiplicar de novo por 3 vezes 3 vezes 3. Aí o aluno vem e resolve. 3 vezes 3 quanto deu? Ah, deu 9. Vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Ah, professor, então deu isso aqui, 9 vezes 27. Ele vai lá, arma a operação e chega no resultado. Agora você imagina se o aluno tiver que fazer uma continha do tipo 3 elevado à sétima que multiplica 3 elevado à décima. Coitado desse aluno, ou seja, ele vai ficar toda hora fazendo 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, vezes 3 elevado a 10, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Jesus, coitado desse cara. Você entendeu? Então, as propriedades, ela vem para facilitar as suas operações. Ela só tem essa única objetividade: facilitar as operações. Professor, então me explica, como é que a gente poderia fazer isso daqui usando essas propriedades? Vamos lá, de maneira muito simples. Vou separar aqui, ó, não preciso mais do que isso. Aqui eu vou chamar de multiplicação, ó. E aqui eu vou chamar de divisão, ok? Olha que simples, de verdade. Então, se a gente pegar o 3 elevado ao quadrado, que foi o primeiro que eu coloquei, vezes 3 elevado à terceira, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 mais 3, que vai ser igual a 3 elevado à quinta. E aí, eu posso resolver isso na mão ou simplesmente na calculadora. Mas a maioria dos exercícios, na medida que a gente vai avançando, sétimo, oitavo, nono, os resultados ficam na forma de potência. E se eu quiser realmente resultado, eu utilizo uma calculadora ou faço de fato à mão, né, essa continha. Então tem uma propriedade que diz assim, ó, A elevado a M, que multiplica A elevado a N, é igual a A, que multiplica M mais N. Ai, professor, não entendi. Pelo amor de Deus, socorro. Não, calma. Olha aqui em cima o que eu mostrei para vocês de uma forma genérica. Tá vendo? Ó? Olha o que é o genérico aqui, ó. A elevado a N, que é igual a vezes A vezes A, onde A é um número qualquer. N é uma quantidade qualquer. Ele está colocando aqui um monte de A. Por quê? Porque você não sabe quanto é o N. O N pode ser 10, 15, 20. A base pode ser 3, 4, 5. Então, se nós voltarmos para cá, no que eu estou te mostrando, então você vai perceber que o A, né? Você vai perceber que o A é a base e ele tem o valor 3. Olha aqui, ó. Eu vou destacar aqui para você, ó. 3. E nesse caso, o M, olha o que eu vou escrever para você. Nesse caso, o M e o N, eles são o quê? Né? O M e o N, eles são os expoentes. Agora, interessante isso. Olha o que o Reinaldo está destacando para você, ok, querido aluno? Você só pode fazer isso aqui que eu estou te mostrando quando eu estou multiplicando as potências, ok? Repetindo, eu só posso fazer isso se eu estiver multiplicando as potências e se as bases forem iguais.
Puxa, professor, então significa dizer que se eu tiver, então, professor, pegando esse teu exemplo aí que você fez, então significa dizer que 3 elevado à sétima vezes 3 elevado à décima, igual você fez ali, é 3 elevado a 10 mais 7, ou 7 mais 10? Exato, isso vai dar 3 elevado a 17. Daria 17 vezes o número 3 aqui embaixo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 17 vezes. Uau, que maneiro! Muito bem. Vamos entender essa mesma ideia aqui do lado quando eu estiver fazendo a divisão. Se eu pegar, por exemplo, 3 elevado à décima e eu dividir, né? Ou se não quiser usar este símbolozinho, mas se você quiser utilizar este, né, que a gente utiliza mais na matemática, 3 dividido por 3 elevado à sétima, presta atenção. Aí, acorda, menino. Se na multiplicação eu somei, onde está aqui, ó, onde eu estou destacando, ó, se na multiplicação eu somei os expoentes, a divisão não é operação inversa? Então, diz aí o que eu venho fazer. Oi, não entendi. Fala mais alto. Isso. Eu vou subtrair os expoentes. Então, isso vai dar 3 elevado à terceira. Uau, professor! Mas, de novo, por que que eu pude fazer isso? Porque, olha isso aqui, 3 elevado à décima dividido por 3 elevado à sétima, a base é igual, ok? Então, olha só, base igual. Eu só posso fazer se a base for igual. E o que eu fiz com os expoentes? Eu subtraí. Por quê? Porque ele é a operação inversa da multiplicação. E se na multiplicação eu somei, na divisão eu subtraio. Nossa, e acabou aqui, professor? Acabou aqui. Agora, aqui você tem que ficar atento na pergunta do livro. Se o livro... Opa, risquei aqui. Se o livro falar assim para você, né? Olha só. Se o livro escrever assim... Deixa eu até usar aqui agora o mouse. Se o livro falar assim, aplique as propriedades. Então, se o livro falar para você, aplique as propriedades, você vai parar aqui. Ok? No 3 elevado à terceira. O que é 3 elevado à terceira ou o que é 3 elevado ao cubo? Não é 3 vezes 3 vezes 3? E se eu for resolver... Cadê minha canetinha? Aí. Vem pra cá, filha. Isso. E se eu for resolver... Ih, agora travou, hein, galera? Travou. E se eu fosse resolver, então, isso aqui para vocês, né? Se eu for resolver isso aqui, ficaria 27, ok? Ficaria 27. E aí, o que o exercício falaria para vocês? Ele diz assim, resolva as potências. Então, se o livro falar para você, né? Se o livro falar assim para você, resolva a potência. Só um minutinho, pessoal, tá dando falha na minha canetinha aqui, tá? Tá dando falha. Isso, voltou. Se o livro falar para você, aqui, fica aqui, filha. Se o livro falar para você, resolva as potências, você vai resolver 3 elevado à terceira, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3. E aí você vai chegar nesse resultado. Então, olha bem. Aplique as propriedades. Não resolva a potência. Para aqui. Resolva as potências. Depois que você chega aqui, você ainda tem que abrir. Então, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Entendeu? E aí você vai conseguir chegar nestes resultados que estão aí. Então, é muito comum, às vezes, o aluno ele fica aí fazendo contas que não há necessidade de tudo isso, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Dentro dessa... Só um minutinho, pessoal.
Tá dando um probleminha na minha mesa aqui. Beleza. Voltamos. Então aqui é continuação. Então ainda nós trabalhamos ainda dentro das propriedades de potência. Nós vamos ter alguns casos, por exemplo, eu tenho lá 3 elevado ao quadrado, tudo isso daqui elevado ao quadrado. Tá vendo? Então isso daqui é o que nós chamamos, deixa eu clicar aqui, é o que nós chamamos de, é o que nós chamamos de potência de potência. E como é que a gente faz isso? Você multiplica os expoentes. Então isso daqui vai dar 3 e faz comigo 2 vezes 2. Não ouvi? Isso, 4. E o que seria isso aqui? Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos resolver? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, não ouvi. Isso, 27. E 27 vezes 3, exato, 81. Mas eu também poderia resolver de outra forma, quer ver? E vai dar o mesmo resultado. 3 elevado ao quadrado. Não é 3 vezes 3? Tudo isso elevado ao quadrado? 3 vezes 3 não é 9? 9 elevado ao quadrado não é 9 vezes 9? E quanto que dá 9 vezes 9? 81. Então, olha só. Olha a volta que eu dei aqui, enorme, para chegar no mesmo resultado. Então, olha o que eu escrevi para você aqui em cima. Se nós voltarmos num outro slide, né? Se eu escrever aqui, ó, se eu voltar com você nesse slide, olha o que eu escrevi aqui para você. Propriedades, facilitar, olha aqui, ó, facilitar as operações. Então, se eu voltar de novo aqui para o meu exercício, perceba que é muito mais fácil eu aplicar as propriedades de potência. Ok? Muito bem. Agora, uma outra propriedade que a gente tem aqui é quando eu tenho expoente negativo. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 elevado a menos 2. Bom, eu vou fazer um rascunho aqui do meu lado. Se 3 ao quadrado é 3 vezes 3 e isso dá 9, o que nós aprendemos? Que o expoente 2, ele diz quantas vezes a base se multiplica, ou ele diz quantas vezes a base se repete. Agora, e se eu tenho 3 elevado a menos 2? O que significa isso aqui? Significa que a base vai se repetir menos 2 vezes? Não entendi. Então a gente diz o seguinte, que por convenção, o expoente ele não pode ser, tudo bem? O expoente ele não pode ser negativo, como eu disse para vocês, por convenção, ok? Então significa dizer o quê? Que nós vamos ter que trabalhar esse expoente negativo. E eu vou mostrar para você aqui. Tem algumas técnicas que alguns professores gostam de fazer. Então você esquece o menos por enquanto, esquece o menos. 3 ao quadrado vai dar 9. Só que como tem esse negativo aqui, por conta desse negativo, isso vira 1/9, porque a fração inverte, ok? A fração ela acaba se invertendo. Então ficaria 1/9. Outro jeito é você falar assim, o expoente pode ficar negativo? Não, professor. E agora, o que você faz? Aí o professor responde para o aluno, se vira. Hã? Se vira. Ou seja, quando eu virar este número,
Quem está aqui embaixo, eu não estou vendo e está aqui. 1. Muito bem. Então, quando eu falar se vira, esse número vai para cima e esse número vai para baixo. Então, isso vai ficar 1 sobre 3, só que agora o que era negativo vira positivo, porque se vira. Então, ao virar, muda o sinal do expoente. Então, isso fica 1 sobre 3 ao quadrado, 9. Olha aí. Então, você tem essas duas maneiras. Volta, escuta novamente. Vindo para cá, o que eu já gosto de que o meu aluno entenda? Toda vez que o expoente é negativo, você vai inverter o número que está no expoente. Aqui dentro do parênteses, perdão. Quem está debaixo do 3, eu não estou vendo e está lá. Oi? Fala de novo. Isso, 1. Então, inverte. Isso vai ficar 1 sobre 3. E como você inverteu o número, o expoente que era negativo, agora é positivo. E esses dois números serão elevados ao quadrado. Os dois são elevados ao quadrado porque está dentro do parênteses. 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Nossa, professor, peguei. Entendeu? Entendeu? Então vamos brincar com isso aí um pouquinho. Vamos fazer mais algumas coisinhas aqui do lado para que você então possa entender melhor. Agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar uma fração e colocar aqui dentro, ó, 2/3 e elevar ao expoente menos 2. Não importa colocar um número fácil ou difícil agora, o importante é entender o conceito. Vamos lá então. O expoente, galera, vai lá, 7º ano, o expoente pode ficar negativo? Sim ou não? Não, querido professor. Muito bem. Faz o quê? Inverte. Muito bem. Então, quando você inverter, isso vai ficar 3 sobre 2. Mas se eu invertir, eu tenho um preço. O que era negativo fica positivo. Então, isso aqui vai ficar 2. E o que eu já aprendi? Que todos os números que estão dentro do parênteses são elevados à potência. Então, me ajuda de cabeça. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. Muito bem. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Olha que lindo. Nossa! Mais um caso. O mesmo exemplo, só que dentro dele é negativo. Menos 2 sobre 3 elevado a menos 2. Ok? Primeira pergunta, de novo. O expoente pode ficar negativo? Não, querido professor. Faz o quê? Vira. Então, eu vou virar. Então, quando eu virei, olha só. 3. Opa, tá travadinho aqui. Então, vai ficar o quê? 3 sobre 2. Certo ou errado? Agora, ao quadrado, ó, porque o que era negativo virou positivo. Certo ou errado? Certo, querido professor. Errado. Errado, professor? Errado. Por que, professor, está errado? Porque é o seguinte. O que nós aprendemos até aqui? Que quando o expoente é negativo, eu inverto o número que está aqui dentro. Mas eu não mudo o sinal de quem está aqui dentro. Então, se aqui dentro é negativo, ele vai continuar negativo. Estou trocando a cor de propósito. Olha o exemplo anterior. Olha o exemplo de cima. Não é 2/3 positivo? Sim. Quando eu inverti, ele ficou negativo aqui dentro? Não. Então por que o negativo aqui dentro ficaria positivo aqui? Faz sentido. Presta atenção, rapaz. Ok? E agora aqui o que eu já aprendi? Que todos os números que estão aqui dentro vão ser levados ao quadrado. Muito bem. E aí, não esqueça da regra de sinal. O menos também é elevado ao quadrado. Nossa! Então, ó, levanta o dedinho 2 vezes. Menos com menos, mais. Você sabe que esse mais é opcional colocar. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Que isso é a mesma coisa que 9/4. Uau! Entendeu? Então, essas são uma das principais propriedades de potência, né? E tem mais outra coisa aqui, tem outra coisinha aqui que eu ainda vou
aproveitar esse slide aqui, ó. Quero aproveitar esse pedaço. Agora, toma cuidado que quando eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, 3 ao quadrado elevado ao quadrado, você já sabe que isso daqui dá 3 elevado à quarta. Tá bom. Agora, eu não vou pegar esse exemplo porque ele pode me enganar. E se eu pegar assim, ó, 3 elevado ao quadrado, ok? Tudo isso elevado à terceira. Isso daqui não daria 3 elevado à sexta? Porque você vai multiplicar esse com esse, que é potência de potência. Aqui não deu 3 à quarta porque você multiplicou este por esse? Sim. Agora olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. 3 ao quadrado ao cubo. Perceba que eu não coloquei parênteses. Eu não coloquei parênteses. Então, o que significa dizer? Significa dizer que este 3 que eu estou destacando aqui, ó, este 3, ele é expoente desse 2, que é a base do 3. Ou seja, isto nada mais é do que, copia essa base, 3, e 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Olha a diferença deste exercício para esse, quando eu simplesmente retiro os parênteses. Galera, isso em vestibular, isso em provinha de bolsa, isso em Enem, mas isso cai igual chuchu na cerca. Se você não tem minha idade, você não vai lembrar que é isso. Ou seja, isso eles perguntam direto. É pergunta que com certeza vai estar lá e vai te enganar. Tá vendo? Então, olha só. Quando eu não tenho o parênteses, eu não tenho mais uma potência de potência. Então, eu tenho que resolver de cima para baixo. Caramba, professor. Então, se eu tivesse uma outra brincadeira assim, ó, 2 elevado à quarta, elevado à terceira, elevado ao quadrado, tá vendo? Então, isso aqui seria 2. Veja se você acompanha comigo. Quanto que dá isso daqui? Não é 3 elevado ao quadrado? Então, isso aqui não vai dar 2 elevado à quarta, que está elevado a 9. Tá vendo? Ó? Tá vendo isso aqui? Meu Jesus. Aí, resumindo, isso aqui seria, então, 2. O que é 4 elevado a 9? Não tenha ideia do que é isso. 4 elevado a 9 é um resultado muito alto. É 4 vezes 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 4, 9 vezes. Este resultado, que eu não sei quanto é e não estou preocupado, eu vou chamar de N. Então, isso aqui ficaria como resposta 2 elevado a N. Então, cuidado com esse cantinho aqui do meu PowerPoint, tá? Volta aqui quantas vezes você quiser e tente resolver e entender isso aqui, ok? Então, olha só o que você já viu aqui comigo dentro das principais propriedades de potência. Estou voltando aqui o slide. Na multiplicação, tá vendo? Ó? 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, conserva a base, somos expoentes. Na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. No próximo slide, potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Ok, não tenho parênteses, tá vendo? Ó? Então é potência elevada a potência elevada a potência. Quando o expoente é negativo, a gente gravar videoaula em casa, ó. Homeschool dá nisso, ó. Cachorro gritando, vizinho gritando, entendeu?
Eu falei cachorro gritando, cachorro latindo, gente gritando, ou gente latindo e cachorro gritando, enfim, tá uma loucura aqui no prédio. Olha só, quando o expoente é negativo, então o que que eu faço? Se vira, meu irmão, se vira, ó, virou, olha aqui, olha esse exemplo aqui, ok? Muito bem. Então acho que a gente pode começar a voltar no livro e entender algumas aplicações. Então vamos brincar um pouquinho aqui com vocês. Então, testando. Eu vou chamar isso aqui de testando, né? No livro aí tem vários exercícios. Eu vim nessa aula aqui hoje, pessoal. Eu sei que é feriado, mas como eu falei para vocês, para que vocês não perdessem a aula de apoio de hoje, eu estou fazendo esse resumão que seria a nossa live, onde muito provavelmente vocês perguntariam sobre isso. Então, olha só, mitos e verdades, né? É fake ou é fato, né? Testando. Então, se eu pegar aqui e colocar 2 elevado à terceira mais 2 elevado à quinta, então isso aqui vai dar 2 elevado à oitava. Então, eu quero saber, isso aqui é fato ou isso aqui é fake? É isso aí, parabéns para quem disse que isso daqui é fake, muito bem. Então isso aqui está errado. Por quê? Porque eu só posso somar os expoentes quando eu estou multiplicando. E aqui está somando. Reinaldo, então como eu faço isso? Você tem que resolver por parcela. Então isso daria 8 mais 32. Isso aqui daria 40. E 2 elevado à oitava dá 60. Opa, perdão. 2 elevado à oitava dá 256. Ok? 2 elevado à oitava dá 256. Que é 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Perceba? Então, isso aqui. Agora, vamos lá então. Se eu tenho 2 elevado à terceira multiplicado por 2 elevado à quinta, o que eu tenho? 2 elevado à oitava. Isso é fato. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Conserva a base e soma os expoentes. Ok? Nossa, hein? Curtiu? Beleza? Essa é a jogada aí. Nossa, professor, que legal. Então, esses elementos que vocês têm que tomar bastante cuidado, né, e entender. E isso tem lá naquele PowerPoint de potência para vocês entenderem isso aqui. Olha outra coisa que engana muito os alunos de modo geral. Se eu colocar assim, 4 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado, o que vai dar isso aqui? Já aplicando a propriedade. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai dar 4 elevado a zero. E 4 elevado a zero, pessoal, 4 elevado a zero é o que nós chamamos de na matemática, de um axioma. Ou seja, o que é um axioma? É uma verdade inquestionável, ok? Que no 7º ano a gente não vai se preocupar muito. Então, sabe aquela coisa, Deus quis? É mais ou menos assim. Qualquer número elevado a zero dá 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 600 mil, 1. Por exemplo, eu estou lá resolvendo. Raiz quadrada de 64 dividido por 4 vezes a raiz quadrada de 10 mais 3 elevado à quinta. Tudo isso está dando elevado a zero. Isso aqui não é um número? Quando eu resolver esse parênteses, eu não vou ter um número que eu posso chamar de n, certo? Que é um número qualquer. Ou melhor, seguindo o padrão da aula, ele não seria o meu A, que seria minha base? Qualquer número elevado a zero dá o quê? 1. E tem aluno que vai ficar querendo resolver isso. Gente, põe ele para correr, ok? Vai querer resolver isso. Mas de jeito nenhum que vai resolver isso daí, tá bom? Não vai resolver. Muito bem, então vamos apagar isso aqui. Opa, deixa eu pegar a borracha um pouquinho maior. Né? Então, ele vai querer apagar
resolver aquilo dali. Você vai falar para ele, para com isso, filho, pelo amor de Deus. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho lá 4 elevado à terceira, né? Eu uso esse, mas não é o correto, né? Hoje em dia, 4 elevado à quinta. Então, o que eu aprendi na divisão? Que eu tenho que conservar a base e, vou trocar até de cor, subtrair os expoentes. Agora que eu quero ver. Agora o que eu quero ver. Então, o que dá isso aqui? 4. 3 menos 5. Não ouvi. 3 menos 5? Não. 3 menos 5. Muito bem. Menos 2. 4 elevado a menos 2. Opa. O expoente pode ficar negativo? Pode? Não entendi. Não. Faz o quê? Se vira. É isso aí. Então, se eu tenho que me virar, quem está debaixo do 4? Muito bem. Então, isso é 1 sobre 4 ao quadrado. Mas a questão não é essa. A questão é isso aqui, ó. Na divisão, tá? Você tem que fazer o de cima menos o de baixo. E quando o expoente não é, tudo bem? Positivo. Quando ele for negativo, você inverte. E lembrando, se ele falar aplique as propriedades, acabou aqui. E se ele falar resolva as potências, eu tenho que dar mais um passo. 1 sobre 16. E aí eu paro aqui. Agora, olha uma pegadinha. Pegadinha, ó. Pegadinha do malandro. Olha isso aqui. E se ele fizer assim com você? 4 elevado à terceira dividido por 4 elevado a menos 5. O expoente é negativo. Tá vendo? 4 elevado a menos 5. Bom, aí você vem lá e aplica a propriedade, que você já aprendeu com certeza. Bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. Tá bom, professor? Subtrai os expoentes. 3 menos 5 vai dar 4 menos 2. Professor, deu igual ao de cima. Ah, deu igual? Ah, que legal. Olha para um e olha para outro. Olha se esse exercício de cima, anterior, é igual ao de baixo. Não. Não é igual? Não. Se não é igual, pode dar o mesmo estado? Até pode. Mas se não é igual, alguma coisa você fez de errado. Aqui em cima o 5 é positivo e aqui embaixo o 5 é negativo. Essa é a pegadinha que eu te falei, meu camarada. Essa é a pegadinha. Então, ó, apagando isso aqui, ó, o que diz a propriedade? A propriedade diz que quando dois números estiver dividindo, eu tenho que copiar a base e subtrair os expoentes. Então, ó, 3 está aqui, menos da regra. A regra diz que tem que subtrair o expoente de baixo. Só que o expoente de baixo, meu camarada, ele é negativo. Então, eu vou colocar entre parênteses para destacar. Caraca, professor, rola uma regra de sinal aqui, menos com menos. Perfeitamente, cara. Então, significa dizer que isso aqui é 4, certo, minha linda? 3, vai meninas, menos com menos, mais. Olha aí, quanto vai dar isso aqui? 4 elevado à oitava. Galera, o que tem de aluno que erra isso aqui, mas não está escrito no gibi. O que tem de aluno que erra isso aqui é uma coisa assim louca. E, por fim, dentro daquelas propriedades, eu quero aproveitar esse espaço aqui que dá, é quando eu tenho um expoente fracionário. Fala uma coisa para mim. Se a operação inversa da adição é subtração, se a operação inversa da divisão é multiplicação, quem é a operação inversa da potenciação? Isso, muito bem. Radiciação. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, 4 elevado a 2/3. Caramba, professor, como é que eu resolvo isso? Você não resolve do jeito que está, né? Se o expoente, olha o que eu vou destacar de vermelho. Se o expoente é o número de vezes
que esta base 4 se repete, se multiplica. Como é que ela se multiplica 2/3 de vezes? Até para falar já travou tudo. Caramba! Então você faz o quê? Você recorre à operação inversa para tentar resolver. Opa, não espirra não, Reinaldo. Então, a gente brinca e diz o seguinte. Então, isso aqui vai ficar o símbolo da raiz. A base, que é o 4, vem aqui dentro. E aí a gente brinca assim. Quem está no Sol? Se o Sol está aqui em cima, brincadeira, tá, sétimo ano? Não me xinga, por favor, não me xinga. Se o Sol está aqui fora, então, quem está pegando o Sol? O 2. Quem está embaixo do 2 está na sombra. Então a gente brinca assim. Quem está no Sol, agora vai para a sombra. Ó, ele fica dentro da casinha da raiz. Então, ó, o Sol agora não bate nele, tem a sombra. E quem está na sombra, agora vem para o Sol. Ó. O Sol bate direto nele. Ah, jura, Reinaldo, que você falou isso? Falei, galera, desculpa. Ou seja, resumindo, né? Isso aqui é raiz 4. Quem está em cima, vem para baixo. Quem está embaixo, fica em fora. Então, isso é raiz cúbica de 4 ao quadrado. O máximo que você pode fazer, isso é raiz cúbica de 16. Por este momento, para a aula de hoje, só você fazer isso está perfeito. Perfeito. Mas o que significa isso, Reinaldo? Isso aqui significa assim. Vamos olhar para o 3? Vamos. Então vamos olhar para o 3. Eu gosto do 3. Significa dizer que existe 3 números que se multiplicam. A vezes A vezes A, cujo resultado vai dar a raiz cúbica de 16. Ok? Então, existem 3 números que, quando multiplicado, vai dar 16. Que número é esse? Não tenho a menor ideia agora e nem quero saber. Mas eu quero te dar um outro exemplo. Então, se você pegar, por exemplo, 2 elevado a 2/5. O que você já aprendeu? Coloca a raiz. O radicando vem aqui. Radicando ou radical. Quem está em cima? Agora eu vou fazer com a caneta. Ó. Quem está no Sol? Quem está em cima? Vem para cá. E quem está embaixo é o índice. Ok? Então, isso vai dar o quê? Raiz quinta, 2 ao quadrado, 4. Olha aí. Acabou. Nossa, professor, que legal. Entendeu isso? Muito bem. E para finalizar essa ideia de potência, esse conceito, antes de eu fazer um desafio que eu passei lá atrás para vocês, e não sei se você lembra, e se eu quisesse fazer o contrário, raiz cúbica, ó, vou pegar o mesmo exemplo aqui, ó, de 4 ao quadrado. Eu posso fazer a operação inversa, ó. O 4 fica aqui fora. Quem está dentro sobe. E quem está fora desce, ó. Então eu também consigo transformar a raiz em potência. A raiz em potência. E a potência em raiz. Ok? Eu quero fazer com você um exercício. Deixa eu conseguir tentar duplicar esse slide aqui. Espera aí. Eu quero fazer com você... Duplicar slide. Eu quero fazer com você um exercício que cai direto, né, para a galerinha aí que vai prestar prova de bolsa, que vai embora no 9º ano, né, ou que chega no final do ano e a escola fala assim, vai ter desconto de mensalidade, vai ter que fazer uma provinha aí de matemática, língua portuguesa e tal. E aí, olha só que interessante, eu fiz para vocês essa pergunta assim que eu comecei potência, no primeiro dia em aula, e depois a gente foi parando as aulas presenciais. Qual é a metade de 2 elevado a 50? Eu perguntei isso para vocês no primeiro dia. Qual é a metade?
Bom, primeira coisa que você tem que pensar. Esquece esse número aqui por enquanto, ó. Esquece. Qual é a ideia? Qual é o conceito de metade? Se alguém falar assim, me dá metade da pizza, me dá metade do pão, me dá... Qual é a ideia de metade? A ideia de metade não é dividir por 2? Então, se eu falar assim, qual é a metade de 10? O que muitos alunos vão fazer? 10 dividido por 2, que vai dar 5 e sobra resto 0. Qual é a metade de 1 milhão? Então o aluno vai pegar 1 milhão e vai dividir por 2. Concorda comigo? Concordo, Reinaldo. Então a ideia de metade é dividir por 2. Concorda comigo? Concordo. Então se eu perguntar aí para você, qual é a metade de 2 elevado a 50, o que você tem que fazer? Você não tem que dividir isso por 9? Então, assim, eu poderia colocar dentro das alternativas assim, A, B, C, D e E. Na letra A, eu vou colocar 2 elevado a 25. Na letra B, eu vou colocar 1 elevado a 50. Na letra C, eu vou colocar 1 elevado a 25. Na letra D, eu vou colocar 2 elevado a 49. E na letra A, eu vou colocar NDA, nem Deus ajuda. Com certeza, um monte de aluno vai responder a A, B, a C. Pouquíssimos alunos vão responder a D. Mas quase ninguém vai responder a D. Não estou dizendo que a D é verdadeira. Mas metade de 50, 25, tem aluno que vai pensar nisso. Dividir por 2, tem aluno que vai pensar, bom, a metade de 2 é 1 elevado a 50. Faz sentido, metade de 1. 1 elevado a 25, dividiu os dois, dividiu a base 2, dá 1, dividiu a 50, dá 25. Muita gente pode vir marcar a letra C. 2 elevado a metade, ele só tirou 1, dividir por 2, nossa, nada a ver esse 2 a 40. E nem Deus ajuda, filho. Ah, meu Deus, se eu não sei, Deus também não sabe, ninguém sabe, ferrou. Já era, caiu a casa. Você entendeu? Essa é a jogada. Certo? Muito bem. Vamos pensar. Escrever 2 não é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 1? Isso daqui é o que a gente chama de um axioma na matemática. Isso é uma verdade. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então escrever 2 elevado a 1 é a mesma coisa que escrever 2. Faz sentido, professor. Não faz sentido? Então, qual é a metade? Agora eu vou fazer, tudo bem? A resposta do meu problema. Qual é a metade de 2 elevado a 50? Então, a metade de 2 elevado a 50 é 2 elevado a 50 dividido por 2. Tadã! E daí? Isso aí eu já sabia, professor. Mas continuo não sabendo resolver. Ah, não? Então vem aqui comigo um pouquinho só. Olha aqui. Ainda neste. Olha aqui do lado direito, onde está escrito divisão. O que você fez na divisão? Conservei a base. Olha aqui onde a caneta vai destacar. Depois eu vou apagar. Olha aqui onde a caneta vai destacar. O que eu fiz? Eu conservei a base e subtraí os expoentes. Então, escrever, olha aqui, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Escrever 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 7 é a mesma coisa que escrever 3 elevado a 10 dividido por 3 elevado a 7. É armar, né? É a divisão deitada e divisão armada, em pé. Isso é 3 elevado à terceira. Eu conservei a base, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó. E subtraí
os expoentes. Volta lá, professor, volta lá, volta lá. Volto, calma. Responde para mim o que é isso aqui. Divisão de potência de mesma base. Isso aqui não é a mesma coisa que 2 elevado a 50 dividido por 2 elevado a 1. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Olhar além do horizonte. Olha essa jogada aqui. Caraca, professor. Então, conserva a base, que é o 2, e subtrai os expoentes. 50 menos 1. Professor, da onde veio esse 1? Daqui, do expoente desse 2, que é a mesma coisa que escrever assim. Nossa, bate na mesa. Não acredito. É isso aí, meu camarada. 2 elevado a 49. Ou seja, alternativa C. Mas como você é estoqueiro, meu camarada, você vai acertar. Então, assim, é olhar. Essa videoaula que vem colocar aí a aula de apoio de hoje, para você não perder, não ficar sem, eu trouxe para vocês o que a galera mais tem dúvida, o que a galera mais erra. Então agora volta nos exercícios que eu passei, que não são poucos, e dá uma olhada. Então olha o que eu fiz aqui com vocês hoje. Expoente fracionário que vira raiz, expoente negativo que não pode, se vira, ok? Divisão e multiplicação de propriedade de potência de mesma base, ok? Expliquei o que é potência, onde está aplicado no dia a dia, seja no automobilismo, seja na construção civil, seja na música, seja na arte. Cara, isso vai aparecer em tudo. Então, assim, eu espero que essa aula ela desmistifique, ela quebre um monte de dúvidas que ainda poderia existir em você. Um grande abraço, fiquem com Deus, né? Curta a família de vocês hoje, aproveita esse feriado,